Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise. Tá? O que é a psicanálise? Apesar de terem objetivos em comum, tanto a psicologia quanto a psicanálise, que é a melhoria de seus pacientes, o alívio de sintoma, do sofrimento, ambas as disciplinas são bem diferentes. Psicologia não é psicanálise não é psicologia. A psicanálise também não é uma abordagem da psicologia, embora haja dentro da formação do psicólogo, né, uma eletiva em algumas universidades ou uma disciplina em outras universidades sobre a psicanálise. Isso não torna o psicólogo psicanalista. A psicanálise ela é uma técnica à parte, a psicologia é uma outra técnica à parte. Sendo que a psicanálise, dentro daquilo que foi pensado por Freud, ela não precisa advir da psicologia. Embora haja diversas instituições aqui no Brasil que defendam o uso da psicanálise apenas por psicólogos, isso vai de encontro à própria existência histórica da psicanálise, né? Freud tem um artigo que ele escreve sobre a psicanálise leiga, onde ele vai dizer que para ser psicanalista é preciso apenas um tripé: um curso de formação em psicanálise, em uma instituição psicanalítica, a supervisão de casos clínicos e análise pessoal. Para Freud é indispensável para o psicanalista fazer análise da sua própria vida. Ao contrário do curso de psicologia, que possui, na sua graduação um diploma, o psicanalista na sua formação não tem diploma, porque se entende que a psicanálise não tem fim, ela só tem início. É um estudo continuado, então ninguém se torna. Você se torna psicólogo quando pega um diploma, quando recebe um certificado, um número do Conselho Regional de Psicologia da sua cidade, o famoso CRP. O psicanalista não tem certificado, o psicanalista não tem diploma, o psicanalista não tem carteirinha, o psicanalista não tem registro, embora haja as sociedades psicanalíticas, das quais a maior parte dos psicanalistas fazem parte. Também não há obrigatoriedade para o psicanalista ser membro de nenhuma sociedade. Haja vista que aqui no Brasil quem regulamenta a psicanálise é o Ministério do Trabalho, a partir da classificação brasileira de ocupação, o número 2515/50. Ali está dizendo qual é a função do psicanalista. Então, qual a diferença entre a psicologia e a psicanálise, Jair? Sendo sucinto, já que nós temos diversos vídeos em diversos canais que explicam sobre isso, eu estou aqui com o dicionário de psicologia Dort, que ele vai explicar que entre as diversas diferenças, a psicologia uma ciência dos fenômenos subjetivos da vida, que investiga os processos e estados conscientes, bem como suas causas e efeitos. Aqui o dicionário define a psicologia dentro desse aspecto. Enquanto que a psicanálise ela trabalha com um elemento, que é o inconsciente. Então a psicologia, enquanto ela vai trabalhar com os fenômenos subjetivos da vida, que estão ligados aos fenômenos objetivos a partir dos processos e estados conscientes, a psicanálise tem como instrumento de análise o inconsciente. Sobre a questão da psicanálise leiga, eu gostaria de indicar aqui o Manifesto pela Psicanálise, pela editora Civilização Brasileira, da qual diversos psicanalistas ainda hoje defendem que a psicanálise continue sendo um instrumento à parte da psicologia ou da psiquiatria, como uma ciência, que ela é de análise, possuindo seu próprio método de interpretação. A psicanálise ela não é só uma abordagem, clínica, ela não é só uma abordagem terapêutica. Acreditava-se assim, o método, nesse livro, O Método Muito Perigoso, o autor ele vai dizer que no início a psicanálise se propunha a ser, de fato, uma espécie de apenas análise clínica, mas que aos poucos ela foi deixando de ser primariamente um método clínico para tornar-se cada vez mais um movimento literário, artístico e cultural, com aspirações à filosofia global. E o autor diz que quando deixou de confiar em Jung, Freud decidiu que deveria retomar o comando da psicanálise. E aí, como é que ele faz isso? Já que o Jung era presidente da Associação Psicanalítica Internacional, e o Jung já estava com a sua formação dentro da psicanálise bastante consolidada, dentro de uma prática clínica, e aí os psicanalistas seguiam essa orientação de Jung. Freud vem
e faz então aquilo que hoje é a psicanálise consolidada, dá a psicanálise um novo rumo naquilo que nós conhecemos hoje como psicanálise aplicada, a partir do seu livro Experimental Totem Tabu, que vai ter uma boa aceitação dentro dos acadêmicos, né, que é uma análise da psicanálise junto com a antropologia. Freud então vai para as artes, né, e aí ele lança a sua tese sobre a questão de Leonardo da Vinci, sobre Michelangelo e Moisés. Ele vai para a religião, para o estudo da religião, quando ele fala sobre as ilusões do futuro. Então a psicanálise aplicada, ela surge como um contraponto àquele método único que estava lá no início da psicanálise, que era o método clínico. Então a psicanálise, ela não é só um método clínico, ela não é só uma abordagem terapêutica, ela também se torna um movimento daquilo que vai ser conhecido como a psicanálise, né, aplicada. Sobre a questão dessa história da psicanálise, eu queria indicar aqui o livro do Renato Menza, o Tronco e os Ramos, onde ele vai explicar como é que a psicanálise vai se desenvolvendo ao longo dos anos, né, até a gente tornar conhecido ou conhecer hoje aquilo que a gente chama de as 7 escolas psicanalíticas. Eu acho engraçado que de vez em quando tem alguém que se prontifica: eu sou psicanalista freudiano, como se houvesse a possibilidade de haver uma outra psicanálise que não fosse freudiana. Toda a psicanálise de Lacan começa com Freud. O próprio Lacan, ele vai dizer para os seus discípulos, né, eu não sei como vocês se veem, eu de minha parte sou freudiano. Então a psicanálise, ela é freudiana, não existe uma outra psicanálise que não seja freudiana. Agora, existem os desdobramentos da psicanálise. Nesses desdobramentos da psicanálise, hoje a gente costuma chamar de psicanálise contemporânea, que surge a partir do André Green, né, que é um dos grandes psicanalistas franceses da atualidade. E o André Green vai dizer que a psicanálise do presente, a psicanálise de hoje, ela é uma psicanálise de Freud e Lacan. Então as 7 escolas estão convergindo, já não divergem mais. Sobre a questão também, que eu acho mítica, de haver uma rivalidade entre a psicologia e a psicanálise, na verdade nunca houve rivalidade entre a psicanálise e a psicologia. Existe sim vamos dizer assim, uma rixa de mercado entre psicólogos e psicanalistas, mas psicólogos e psicanalistas que não conhecem a fundo a sua própria formação, né? Porque o sujeito, ele é um sujeito livre dentro da sua diversidade, dentro da sua existência. E que bom que existe a psicanálise, que bom que existe a psicologia, e que bom que existem as outras psicoterapias, para que o sujeito possa escolher aquilo que melhor se adeque à sua própria demanda. A psicanálise, ela entende, né, o sujeito a partir da teoria do sujeito, não a partir de normativas sociais, né? Seria muito triste se nós tivéssemos apenas uma ferramenta para dar conta de uma coisa tão múltipla e tão diversa que é o ser humano. Então que bom que esse ser humano pode contar com a psicanálise. Se ele não conseguir, a partir da psicanálise, elaborar os seus traumas, a sua angústia, o seu medo, que bom que ele também possa procurar a psicologia e vice-versa. Então não existe rixa. Eu mesmo sou um psicanalista, venho de formação da teologia, né? Minha graduação é em teologia, sou psicanalista já há alguns anos, atuei dentro do estado do Rio de Janeiro como psicanalista na Secretaria de Dependência Química, né? Durante 8 anos fui subcoordenador de um projeto chamado CARE, né? Centro de Acolhimento Regionalizado de Álcools e Outras Drogas, o único psicanalista de formação leiga, ou seja, não psicólogo e não médico, a atuar dentro de uma instituição de saúde mental. E atuei com amigos, né, de diversas formações, psicólogos, psiquiatras e pessoas que são meus amigos até hoje. Tenho um bom diálogo com o CRP do Rio de Janeiro, inclusive possuo amigos dentro do CRP do Rio de Janeiro, né? Hoje eu dialogo com psicólogos de diversas instâncias do Brasil. Já fui convidado para dar palestras no Instituto Gestalt de Terapia daqui do Rio de Janeiro e em outros institutos, porque não existe essa rivalidade entre a psicologia e a psicanálise. Agora, existe uma rivalidade entre psicanalistas que não conhecem o seu papel e entre psicólogos que também não conhecem o seu papel. No momento em que cada um se aprofunda e se aperfeiçoa na sua técnica, há espaço de atuação e há espaço de atendimento para todos. Existe o livro da Denise Maurano, que eu queria também indicar aqui, que é Para que serve a psicanálise, que ela vai explicar exatamente sobre essa questão que nós estamos trazendo aqui, né? A importância
de você ter esse instrumento e de ter outros instrumentos que possam auxiliar o sujeito nas suas demandas, fazem parte daquilo que é o próprio sujeito, a multiplicidade daquilo que é o sujeito. O sujeito, ele é múltiplo, o sujeito, ele não é regido por uma normativa única, né? E as doenças, quando elas surgem, em sua maioria como a doença da dependência química, né, as toxicomanias, elas são multifatoriais, ou seja, elas não têm um único fator que possa causar isso, né? Elas são complexas e exigem cada vez mais a aproximação entre as disciplinas. Então, o psicanalista hoje, ele entende que a interdisciplinaridade é preciso e é possível para que algumas demandas possam encontrar vazão. Então, eu acredito na atuação desse profissional chamado psicanalista e desse profissional chamado psicólogo no mesmo campo, no mesmo lugar, convergindo com diálogo. A interdisciplinaridade é possível, né? Então, agora, o que a gente precisa entender também é que existe muita mediocridade em ambas as formações. Da mesma forma como existem muitos psicólogos que saem da faculdade perdidos, sem saberem o que fazer, daí a necessidade da supervisão, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, o psicólogo precisa de um supervisor que o oriente, que dê a ele um campo de atuação, que permita que ele se enxergue nas suas demandas, e de preferência que o psicólogo também procure análise pessoal, né? Da abordagem que você escolher, faça uma análise para você poder entender o que ocorre dentro do processo de atendimento com o seu paciente. Você só vai entender isso quando você se permitir também passar por esse processo. O próprio Jung dizia que só médicos feridos têm a capacidade de curar. Então Freud dizia que a análise pessoal, ela é um golpe no nosso narcisismo, ela é uma ferida necessária ao nosso narcisismo, para que a gente possa estar apto a ouvir outros. É preciso também sermos ouvidos em nossas demandas. Então a formação é imprescindível. Eu escuto muita gente dizer assim, mas o psicólogo estudou 5 anos, o psicanalista estudou só 2. Gente, nenhuma formação psicanalística é de apenas 2 anos. Aqui no Brasil, em média, as formações psicanalíticas sérias, elas giram em torno de 4 a 5 anos. E pressupõe já uma formação universitária anterior. Então o sujeito precisa de uma formação universitária anterior, junto com essa formação universitária, ele vai ter uma formação em psicanálise, que demandará em torno de 4 anos, junto com essa formação teórica de 4 anos, tem também análise pessoal e tem também a supervisão clínica, a supervisão de caso. Algumas instituições, elas exigem um mínimo de análise pessoal de 40 sessões, de 30 sessões, de 40 sessões. Bom, a gente precisa entender que há formações e formações. Para o psicanalista, a gente entende que não existe uma formação mínima e não existe uma análise mínima. Na verdade, a nossa análise pessoal ela só tem início, ela não tem término. Eu já sou psicanalista há alguns anos, faço análise pessoal até hoje. Quase todos os psicanalistas que eu conheço que estão atuando também fazem as suas análises. Então a gente precisa, na nossa formação, escolher instituições sérias. O IPA, né, a Associação Psicanalítica Internacional, e a Associação Psicanalítica Mundial, elas aconselham a fugir de instituições ligadas a religiões. Então, formações psicanalíticas dentro de espaços religiosos não são aconselhados pelas 2 maiores instituições internacionais de psicanálise, né, o IPA, né, que foi fundado pelo próprio Freud, e a Associação Psicanalítica Mundial, que é da escola francesa, né, iniciada ali por Lacan. Nenhuma das duas aconselha uma formação psicanalítica ligada a um instrumento religioso. Infelizmente nós temos, por falta, né, de legislação, de uma força maior na legislação, acabam sim acontecendo essas formações medíocres, né? Hoje você tem curso de psicanalista pela internet de 6 meses. Gente, ninguém se forma psicanálise com isso. São apenas cursos que têm o fim financeiro, né, e com a venda de diplomas. Você quer ser um psicanalista sério? Você quer ter uma formação séria? Busque uma instituição que não esteja ligada a entidades religiosas. Busque uma instituição que preze pelos princípios da psicanálise, que é a formação teórica com conteúdo, que é a psicanálise, que é a análise pessoal com o analista,
e que é a supervisão clínica. A supervisão não pode ser feita com um psicanalista que tenha menos de 5 anos de atuação prática. Precisa ser um psicanalista que tenha, isso está lá no CBO. A CBO 2515/50 exige que um supervisor tenha no mínimo 5 anos de prática analítica. Não é 5 anos de formação, 5 anos de clínica, para que ele possa ser o supervisor. Entendeu? Da mesma forma, eu vejo muitos psicanalistas fazendo psicologia. Uma amiga minha falou assim, não, eu estou fazendo psicologia para eu poder ter o CRP. Então não é mais psicanalista, agora é psicólogo. Psicanálise é psicanálise, psicologia é psicologia. O psicanalista não precisa da psicologia para ser psicanalista. Da mesma forma, o psicólogo não precisa da psicanálise para ser psicólogo. São instrumentos diferenciados. Agora, o psicanalista que vai buscar no instrumento da psicologia a autorização para ser psicanalista, ele não entendeu nem o que é a psicanálise. Se você vai fazer a psicologia, parabéns, você escolheu uma boa formação, mas você não é psicanalista, você está fazendo a psicologia. Então a gente precisa entender essas questões. Psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. São formações diferentes, são abordagens terapêuticas diferentes. Tá? Espero que eu possa ter contribuído com você aí. Tá aí a nossa explicação muito sucinta daquilo que é, de fato, a psicanálise, e que vocês possam, a partir daí, buscar compreender. Né? Nem todos os que dizem que são, de fato são. Existe, da mesma forma como existe muita gente que se aproveita do instrumento da psicanálise para, através da mediocridade, enganar pessoas e ganhar dinheiro, também existem muitos psicólogos, médicos, enfim, todas as profissões têm aquelas pessoas que estão apenas por uma questão de mercado e não por amor à profissão. Acima de tudo, como dizia Freud, né? É preciso que haja amor, é preciso que haja vocação, porque a psicanálise é a cura através do amor. Obrigado.